seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre vou voltar a atender e agora como tá sendo essa experiência para mim que ficou parada aí durante pelo menos 5 anos sem atender. Então, bora lá? Bom, Nutri, eu acredito numa coisa. Tudo que a gente vivencia, e principalmente quem tá nas redes sociais, quem tá compartilhando conhecimento, é importante compartilhar todas as vivências com outras pessoas, para que elas entendam como é na prática. Não basta a gente ficar apenas no âmbito teórico. Muitas coisas que eu trago aqui para vocês sobre microbiota, modulação intestinal, as minhas opiniões, são baseados tanto na ciência e como na prática dela ali no dia a dia. Porque a gente sabe que nem sempre a teoria dá para aplicar 100% na prática. E a gente precisa fazer ajustes para que tudo funcione bem e que a gente consiga, então, conduzir o melhor para o nosso paciente. E eu acredito que quem me segue aqui está buscando o melhor para os seus pacientes. E nada mais justo do que eu compartilhar esse momento que para mim é bem desafiador. E eu sei que eu tenho muitos seguidores que ainda estão estudando nutrição e eu me sinto como no momento em que eu me formei. E aí eu queria voltar um pouco no tempo, na época de formação, né? E contar um pouco para vocês essa minha história mais relacionada a atendimentos, que acaba se cruzando também muito com a história da microbiota. Para quem não sabe, nunca ouviu essa história, eu escolhi a nutrição para ser pesquisadora. Meu sonho era ajudar as pessoas. E eu acreditava que eu só ajudaria estando ali numa bancada, estudando como determinadas dietas ou alimentos poderiam auxiliar as pessoas para que tivessem mais qualidade de vida, prevenissem doenças e tratassem suas doenças. Só que nesse caminho eu fiz ali eu fiz a prova para o mestrado e no meio do meu mestrado eu vi a necessidade de começar a atender, porque eu não sabia se eu iria continuar com a minha bolsa no segundo ano, o que era uma prática, né, lá do programa de pós-graduação que eu participei. No segundo ano a bolsa ia para os novos alunos e quem estava no segundo ano ficava sem receber bolsa. E isso era um motivo de grande preocupação. Como eu vou ficar sem dinheiro agora, nesse momento que eu preciso, né? Até porque eu sempre usei o dinheiro para reinvestir na minha carreira. Eu pagava por livros, congressos. Na época eu cheguei a fazer alguns cursos online, então não era o boom que é hoje, que a gente fica desesperado com o tanto de curso que a gente quer fazer para se atualizar, mas já tinha algumas coisas e eu reinvestia, e também na minha própria pesquisa. E aí eu decidi começar a atender na cara e na coragem e as coisas foram acontecendo. O local para atendimento surgiu assim, da noite pro dia, e eu falei, bora lá, vamos encarar esse desafio que vai dar tudo certo. Comecei a atender e naquele momento eu me sentia muito frustrada, porque a gente sai da faculdade muito cru em algumas habilidades que a gente precisa para ter um consultório, que hoje a gente tem muitas informações na internet e quem se forma hoje já tem esse acesso, como por exemplo, como captar clientes, né? Como captar as pessoas? Eu não sabia, eu não fazia, eu não investia nisso. Porque a faculdade, ela não ensina essa parte de como captar clientes, né? Como fidelizar clientes, como fazer a gestão do seu consultório, como legalizar o seu consultório. A gente também não aprende que a gente tem outras possibilidades de atendimento, que não só no consultório, que a gente pode fazer o atendimento na casa da pessoa, né, como no estilo de personal diet.
Então, muitas coisas a gente aprende ou na raça ou hoje acompanhando outros profissionais que têm até cursos ou que falam sobre isso nas redes sociais. E naquela época, né, a gente não tinha assim esse tanto de redes sociais, esse tanto de informações que a gente tem hoje. Era algo que estava começando a crescer naquele momento. E aí eu tinha essa frustração de não saber captar clientes e não saber fidelizar clientes. Fora que quando a gente está recém-formado, a gente se sente sempre muito inseguro, porque a gente ainda não tem aquela prática de fazer o raciocínio lógico, a gente aprende tudo muito fragmentado na faculdade, né? Então, por exemplo, a gente aprende dietoterapia para obesidade, para diabetes, para hipertensão. E aí, o que cai no nosso dia a dia, na nossa rotina? É uma pessoa que tem esse combo, que é obesa, com diabetes, com hipertensão e com, às vezes, outras questões. Fora que, como eu atendia mulheres, muitas vezes se deparavam, na minha situação, mulheres com síndrome do ovário policístico, endometriose, e eu não aprendi isso na minha prática. Eu não tive isso na faculdade, o que eu acho, assim, uma falha, porque saúde da mulher é algo muito importante, que vem sendo cada vez mais falado e que não tem, pelo menos eu não aprendi quando eu fiz lá em 2009 até 2013, que foi quando eu me formei, né? E aí, o que mudou de lá pra cá? A insegurança sempre continua. Como eu atendi ali por cerca de 1 ano e meio, tinha meses que eu não atendia ninguém, eu não tive um grande volume de pacientes, até porque quando alguém me perguntava assim, o que você prefere? O mestrado ou atender? O mestrado. E o mestrado era a minha prioridade, o doutorado era a minha prioridade. Então o atendimento, ele ficava sempre de lado. E eu sempre priorizava aquilo que eu queria no momento. Então eu acho que isso também foi um ponto negativo para fazer o meu crescimento no consultório, no atendimento. Eu não busquei alternativas para tentar crescer e fazer nome, porque o meu foco não era atender. Para mim, atender era algo momentâneo. Até que, eis no meio do caminho, eu mudei meu pensamento e eu comecei a ver que, conforme meus amigos pediam, as pessoas perguntavam sobre alimentação, eu tive diagnóstico de diabetes, o que eu tenho que comer? Eu fui vendo que aquele meu propósito de ter escolhido nutrição para ajudar as pessoas por meio da pesquisa, fazia também total sentido eu ajudar as pessoas por meio dos meus atendimentos. Afinal, eu estudei 4 anos, na verdade 5 anos, porque eu tranquei algumas disciplinas, né, para fazer iniciação científica, para poder me tornar nutricionista. E eu comecei a me aprofundar na modulação intestinal, na microbiota intestinal, porque foi algo que eu escolhi. E todo esse conhecimento eu não poderia utilizar para ajudar as pessoas de uma forma mais direta, que não só por meio da produção de ciência, que iria chegar essa informação apenas ali nos profissionais da saúde. E aí eu comecei a me questionar, e na época eu comecei a estar ali na internet, vendo os cursos, se falando muito de marketing, marketing digital, empreendedorismo, que foi o boom, né, ali em 2016, de eu estar com contato com essas coisas, né? E aí eu comecei a ter uma visão diferenciada com relação a tudo isso, primeiro assistindo muito workshop gratuito, né? E aí eu comecei a repensar na possibilidade de voltar a atender quando eu terminasse meu doutorado. Por que quando eu terminasse, não durante? Nos meus 2 últimos anos, eu fui contemplada com uma bolsa que a gente participa de um concurso e o melhor aluno, né, que se inscreve, ele recebe essa bolsa, que é o bolsista nota 10 da FAPERJ. E no contrato dessa bolsa, fala que você é exclusivo para exercer o seu doutorado. Você não pode ter nenhum trabalho em paralelo, por mais que ele seja na mesma área de atuação do seu doutorado, que é permitido por outras bolsas. Então, eu não podia começar a atender, porque era algo que eu tinha que pesar. Hoje eu não tenho muito tempo, eu me dedico ao doutorado e eu recebo um valor X fixo que paga ali minhas contas e tudo mais.
Se eu começar a atender, eu vou perder isso, eu não vou ter tanto tempo assim para me dedicar para atender e talvez eu não consiga nesse primeiro momento atingir o mesmo salário que eu ganhava da bolsa, apesar da bolsa não ser esses rios de dinheiro todo. Mas eu não ia conseguir me dedicar ao atendimento se eu estivesse exclusivamente atendendo. Então eu optei por esperar e fui trazendo segurança para mim. Como? Fazendo cursos em coisas que eu senti que a faculdade não me deu uma bagagem muito profunda, como por exemplo, suplementação de nutrientes é algo que eu não tinha segurança, e em várias vezes eu me deparava com situações em que eram necessárias suplementação, interpretação de exames laboratoriais. Então, como eu lidava com mulheres, às vezes vinha exames de hormônios e eu não sabia como usar aqueles dados, o que dizer para minha paciente, principalmente quando eu pegava o exame e dava fora da referência, aumentado ou reduzido. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Porque quando tá na referência, né, por mais que, dependendo do valor, a gente tem que dar atenção, mas tá dentro da referência a gente ignorava. Mas fora da referência, era uma loucura, que eu não sabia o que fazer. E comecei a focar no estudo da saúde da mulher. Como eu comentei com vocês, eu não tive contato com esse universo, né? O que eu vi foram as patologias, né? Eu trabalhava com obesidade feminina no meu mestrado, doutorado, em toda a minha prática de pesquisa. Então eu gostava desse público e nos meus atendimentos eu atendia mulheres que queriam emagrecer. E na faculdade, o mais próximo de saúde da mulher foi a gestante. Mas eu não via o pré-concepção, tratar endometriose, SOP e outras condições. E aí eu comecei a investir nesses cursos para ver se eu gostaria mesmo dessa área, para ampliar e sair só do emagrecimento e atender mulheres. E aí eu fui vendo possibilidades, fui juntando essas informações, organizando os raciocínios na minha mente, de acordo com toda a experiência que eu tinha até o momento, de ter atendido por um curto tempo, que eu poderia ter feito de diferente, de ter atendido as mulheres na pesquisa, apesar de que a gente tem uma limitação de intervenção, porque a gente tem um protocolo da pesquisa a seguir. Né? A gente não pode sair fazendo atendimento, a gente tem que seguir o protocolo de pesquisa, com a intervenção que vai ser. Mas eu conseguia visualizar, tinha contato com os exames daquelas mulheres, eu podia ver alterações naqueles exames. E aí eu começava a ir associando e a criando esse raciocínio clínico. Mas a gente sempre fica insegura, e eu tenho muito essa insegurança em mim, né? De nunca me sentir pronta e querer comprar mais um curso e querer me atualizar, e eu não tô pronta, eu não tô pronta, eu não tô pronta, eu não sei se eu consigo aplicar isso, eu não sei se vai dar certo. E eu fui adiando, até o momento em que surgiu uma possibilidade, e eu agarrei ela com unhas e dentes. Eis que surgiu uma paciente que me procurou, pedindo ajuda, me passando as condições. Não era muito o nicho que eu gostaria de atuar, que é de fertilidade. Mas eu abracei a causa e falei, bom, se eu quero começar a atender, eu tenho que dar um start. Depois eu vou filtrando para que eu quero atender. E foi meu primeiro atendimento. No início, eu fiquei muito nervosa, eu estava muito tensa, mas eu fui tentando ali juntar todas as informações, entender o que estava acontecendo e criar esse raciocínio de o que está acontecendo com ela, quais são as prováveis causas dos sintomas e queixas dela e o que a nutrição pode ajudar nisso. Então esse foi o primeiro passo. O segundo passo, que fez total diferença, foi aplicar os conhecimentos de modulação intestinal. Então eu pude aplicar na prática ali tudo que eu venho falando, várias coisas que eu fui testando ao longo do tempo, mas de uma forma mais completa ali naquela paciente. E nisso foi me dando mais segurança. E aí eu ia explicando para ela e mostrando que eu sabia, explicando algumas coisas que ela me contava. Eu falava, olha, você pode estar sentindo isso por causa disso, disso, disso. Seria interessante investigar. E aí eu falei para ela procurar uma gastroenterologista para fazer algumas investigações para a gente ver com relação a essa parte, se ela tinha alguma doença que não havia sido diagnosticada. E aí ela conseguiu me retornar com algumas alterações e a gente vai trabalhar agora em cima disso. Primeira diferença que eu senti, eu estou uma armadura.
Todo esse conhecimento que eu fui estudando me trouxe, de certa forma, mais segurança. Hoje eu consigo ter um raciocínio mais lógico e clínico, mais rápido e juntar o quebra-cabeça de tudo que eu vi na faculdade. Outro ponto que foi meu diferencial, entender de microbiota intestinal e saber que no caso dela isso tem total relação e que é um alvo do tratamento. E saber exatamente que a escolha que eu fiz na primeira consulta de, por exemplo, não prescrever probiótico, após ela fazer os exames, foi a melhor escolha que eu fiz, porque ela diagnosticou SIBO. Se eu tivesse dado o probiótico, talvez eu tivesse piorado os sintomas dela. Então, ter a compreensão do que minha paciente tinha e suspeitas do que ela poderia ter, me ajudou a tomar condutas assertivas, a trazer uma melhora no quadro dela, que fez retornar na consulta e trazer essa segurança de estou no caminho certo, eu sei o que estou fazendo, eu não estou tão perdida, não é tanta insegurança assim e tá tudo bem. Bom, no primeiro momento eu senti insegurança, a mesma lá atrás, né? Óbvio que hoje estou mais madura, com mais conhecimento. Isso deu um pouco de tranquilidade quando eu comecei a atender e comecei a entender melhor o caso da paciente. Segundo ponto, tá inseguro? Veja os seus pontos de fragilidade. O que você tem insegurança? É interpretar um exame? É em estudar a modulação intestinal? Procure um curso de uma referência naquele tema e procure se aprofundar. Busque por livros também e leia sobre o tema para te trazer segurança, para você entender melhor sobre aquilo. Quando a gente domina um assunto, a gente se sente mais seguro e isso ajuda muito e faz diferença na hora de atender, porque você passar segurança para o seu paciente é o primeiro passo para a fidelização, porque ele sabe o que você está pensando e o que você vai fazer com ele. Quando você mostra insegurança, ele já vê que você não sabe o que vai fazer e que talvez não dê certo. E se ele entra com um pensamento derrotado no tratamento dele, de que não vai dar certo, não vai dar certo, por mais que você tenha feito tudo certo. Então tem que ter segurança. Busque essa segurança, entendendo quais são os seus pontos de fragilidade e fortalecendo eles. E outro ponto muito importante, tem que ir para a prática, não tem jeito. O primeiro atendimento vai ser uma porcaria, vai ser um arrependimento, você vai querer pegar a tua carteirinha e rasgar e falar, eu não nasci para isso. Mas todo mundo passa por isso. Os principais nutricionistas mais bambambãs passaram por isso. Pergunte e veja a história deles. E tá tudo bem. O importante é você detectar o que você errou e corrigir para a próxima consulta, para o próximo atendimento, se aquela pessoa não voltar. E outro ponto, a pessoa não retornar na consulta não significa que você é um péssimo profissional. Pode significar que ela não estava no momento dela de mudar, que ela não seguiu nada, que alguma coisa aconteceu que a impediu de retornar e que sempre, por mais que você seja o nutricionista mais famoso do mundo, do universo, de tudo, você vai ter pacientes que não vão retornar e que vão desistir no meio do caminho. E que isso não tem a ver com você, e sim a ver com o momento daquele paciente. Entendido isso, te traz uma paz e uma tranquilidade para você fazer o que você aprendeu a fazer. Foram 4 anos de estudos. Você sabe mais do que o seu paciente. Alguma coisa você sabe a mais do que ele que você vai ajudar de alguma forma. Por mais que você sinta que não saiba nada, por mais que você ache que você não vai ter o que fazer, sempre há o que fazer porque você sabe mais do que o seu paciente. Então isso já traz também uma tranquilidade na hora de atender. Então, para você que é recém-formado, que está retomando os atendimentos agora, que foi para outra área e decidiu que a nutrição clínica é a sua vida, é o que te move, pense nessas coisas e siga esses passos para que você tenha segurança e dê o seu melhor nos seus atendimentos, para os seus pacientes e ajude as pessoas. Que a missão mais bonita que o nutricionista tem é poder ajudar as pessoas a chegarem aos seus objetivos tendo mais saúde. Bom, eu espero que esse vídeo
tenha sido aquele vídeo que dá aquele abraço na gente, que dá aquela tranquilidade, passa essa mensagem de positividade e de que errar tá tudo bem, de que a gente sempre tem a opção de melhorar e de que nem sempre a gente tá sendo um péssimo profissional, que o fato do paciente não voltar, não seguir a sua conduta, não significa que é um erro em você, mas às vezes é uma questão dele, tá? Um grande beijo, até a próxima, tchau!